Oi crianças, tudo bem? Oi papais, mamães que me assistem, que me acompanham e que gostam do meu trabalho. Tá tudo com vocês também? Eu espero que sim. Crianças, hoje nós vamos trabalhar a aula número 4 do livro Aprender Sempre, do terceiro ano. E a aula de hoje é a importância do valor posicional de cada algarismo em um número. Sequência didática número 2. Antes da gente começar o vídeo, já vem aqui embaixo no vídeo, já deixa aquele gostei que vai ajudar muito o canal, vai ajudar muito o vídeo a chegar para outras crianças. E só dessa forma que eu sei que vocês estão gostando, porque quando vocês assistem e não dão like, eu não sei se vocês estão gostando, como que tá aí o feedback de vocês. Então é muito importante que vocês deixem esse like para eu saber se vocês estão assistindo até o fim, estão gostando, tá bom? Antes da gente continuar, também já clica aqui no botãozinho vermelho para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, isso vai ajudar bastante. O YouTube vai avisar você todas as vezes quando tiver vídeo de aula nova a gente trabalhar, tá? Compartilha aí com seus amigos e eles para estudar junto, tá? Eu aguardo vocês aqui nos comentários. Vamos começar a aula de hoje. Aula número 4, sequência 2. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos construir números e considerar o valor posicional de cada algarismo em um número. Exercício número 1. Maria Cecília propôs um desafio a Emerson, Eliane e Grace. Ela mostra uma cartela com um número escrito e fala um algarismo. Qual é o desafio? Então vamos ver qual é o desafio? Eles devem acrescentar o algarismo ao número com o objetivo de construir o maior número possível. Com a cartela 42 e o algarismo 3, podem ser formados os números 342, 432 e a outro. Então temos aqui duas perguntinhas. Qual é o outro número que pode ser formado? E a outra perguntinha é, dos três números formados, qual é o maior deles? Então temos aqui, formado já o número 342 e o número 432. O desafio inicial foi o número 42 e o 3 para você acrescentar e conseguir formar o maior número. Por enquanto, foi acrescentado o 3 no primeiro número aqui, no primeiro algarismo, formando o número 342. Depois foi acrescentado ele ao meio do número 42 que está aqui. E aí formou o número 432. Está dizendo que tem mais um que dá para formar. Qual é o outro número que pode ser formado? Então, se a gente já teve um no início, um no meio aqui, falta a gente acrescentar o número 3 no final. Então, nós temos o primeiro número que foi dado como desafio, o número 42, que temos aqui. Agora, temos que acrescentar o algarismo 3 no final. Então, temos aqui, esse é o outro número que pode ser formado. Então, agora sim, 3 números que puderam ser formados. Tá vendo? 342, 432 e agora formamos juntos o 423. Próxima pergunta. Dos três, então, desses três, esse e este, qual é o maior deles? Então, o maior número que nós temos desses três é o número 432. Legal, né? Este número daqui. Vamos continuar. Faça isso você também. Então temos aqui as cartelas que foi dada como desafio, os algarismos e nós temos que formar o maior número possível. Então vamos ver. Então eu tenho aqui o número 79 e eu tenho o algarismo para trabalhar para formar o maior número possível. Então se eu colocar o número 5 aqui no início, eu vou formar o número 579. Se eu colocar ele no meio, eu vou formar o número 759. E se eu colocar no final, eu vou formar o número 795. Qual que foi o maior número possível desses três? O 795. Vamos para o próximo. Eu tenho aqui a cartela do 28 e eu posso formar o maior número possível utilizando aqui o acréscimo do algarismo 5. Mas em que posição? Na primeira, no meio ou no final? Se eu colocar na primeira, eu vou ter o número 528. Se eu colocar ele
No meio, eu vou ter o número 258. 258 é menor que o 528. Por enquanto, então a primeira opção é a maior. E se eu colocar no final, eu vou ter o número 285. Então, vimos aqui que a opção que forma o maior número é colocando o algarismo 5 lá no início, formando o número 528. Tá certo? Vamos para o próximo. Eu tenho aqui o número 37, né? E o algarismo 1. Vamos ver as possibilidades para encontrar o maior número possível? Se eu colocar o número 1 aqui no início, eu vou formar o número 137. Se eu colocar no meio, eu vou formar o número 317. E 317 é maior que o 137 já vimos isso. E se eu colocar o número 1 no final? Vai virar 371. Ele é maior que o número 317. Então, o maior número que a gente pode formar é o 371. Agora vamos para o próximo. Tenho aqui o algarismo número 8 e a cartela 66. Se eu adicionar ele no início, vira 866. Se eu colocar ele no meio, vai virar 686. Opa, 686 é menor que 866, então não pode ser. Vamos ver no final? Se eu colocar o 8 aqui no final, vai virar 668. Ele também é menor que o 800 do início. Então, o maior número possível que podemos formar aqui é adicionando o 8 aqui no primeiro algarismo. Então, vamos colocar aqui a nossa resposta. 866. E, por fim, temos aqui o último exercício. Então, temos aqui 77 na nossa cartela e o número 3. Vamos formar o maior número possível? Se eu colocar o 3 aqui no início, ele vai virar 377. Se eu colocar no meio, vai virar 737. Opa, 737 é maior que o 377. Vamos ver no final? Se eu coloco o número 3 no final, eu formo o número 773. Ou encontramos o nosso maior número aqui. Por quê? 773 é maior do que se eu fizer 737. Então, o maior número aqui foi o 773. Muito bem. Então, vamos responder a pergunta ao lado. O algarismo 5 está presente nos números 795 e 528. Então, temos aqui o 5 aqui e o 5 aqui. O valor desse algarismo nos dois números é o mesmo? Justifique a sua resposta. Então, vamos olhar aqui, pegar minha caneta vermelha. Ele está perguntando se o valor é o mesmo do número 5. Aqui ele está na casa da unidade. E aqui ele está na casa da centena. Então, o valor desse número 5 aqui é o mesmo? Não, né? Porque aqui eu tenho 5 unidades e aqui eu tenho 5 centenas. O que significa isso? Aqui eu tenho 5 vezes o número 100, que representa o número 500. E aqui eu tenho 5 vezes o número 1, que representa o número 5. Então, vamos colocar nossa resposta aqui? Então, a nossa resposta é não, eles não representam o mesmo número. Apesar dos dois serem 5, um é 5 unidades e o outro é 5 centenas. Então, vamos aqui. Ao mudar a posição que o algarismo 5 ocupa em cada número, o valor é diferente. Em 795, o algarismo 5 tem o valor de 5 unidades, que foi o que a gente falou aqui, 5 unidades. Enquanto em 528 tem o valor de 500. Ou seja, porque são 5 centenas. Então, a gente viu aqui que ele não tem, os dois números 5 não têm o mesmo valor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Se você ainda não curtiu, já desce aqui no final do vídeo, clica no joinha para ajudar o canal. E se você clica no vermelho, ative o sininho das ações para receber todas as aulas novas. Ao lado eu estou deixando aqui as atividades anteriores e próximas, tá bom? Veja a próxima aula.